Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria, um prazer poder mais uma vez meditar na palavra de Deus junto com você. E eu te convido a fazermos uma pequena reflexão na história de Neemias, no livro de Neemias. Vamos ler no capítulo 2, dos versículos 4 até o versículo 8, que diz assim: E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bom, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei a deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém? Essa história de Neemias é uma história muito inspiradora, nos traz grandes lições para a nossa vida, né, para a nossa meditação. A gente sabe que Neemias estava cativo, né, foi levado cativo pelo reino persa e ele servia, né, junto à corte do rei, ele servia diretamente ao rei. E ele teve com alguns homens de Judá e ele perguntou como estava Judá, como estavam os moradores que ficaram na cidade, como estava Jerusalém. E as respostas, né, as notícias eram as piores possível. Quem havia ficado lá estava em aflição, em desprezo, os muros estavam destruídos, os portões estavam queimados, ou seja, Jerusalém estava em total desolação. E isso trouxe grande tristeza para Neemias. A Bíblia diz que ele chorou, que ele se afligiu durante alguns dias e que ele buscou a Deus em jejum e oração. E a gente vê aí que começa, né, uma estratégia, começa um plano, começa a ser traçado um plano na mente de Neemias, não apenas na mente de Neemias, né, um plano que Deus projetou e Neemias, né, e Deus usou Neemias para que executasse, para que colocasse esse plano em prática. E a gente vê que Neemias buscou a Deus em oração, em jejum, e as coisas começaram a acontecer. Era um problema grande demais, porque afinal ele era só um homem, né? Ele era só um cativo, ele era só um escravo que servia ao rei, mas quando ele soube da situação do seu povo, ele percebeu que precisava fazer alguma coisa, mas como reconstruir uma cidade, né? Pensa comigo, como uma pessoa reconstruir uma cidade, reconstruir muros, portões, que naquela época eram coisas, né, muito grandes, muito difíceis, mas Neemias percebeu que precisava fazer alguma coisa e buscou a Deus em oração, em jejum. E esse trecho que a gente leu é quando ele estava diante do rei. O rei percebeu que estava alguma coisa diferente com Neemias, perguntou o que estava entristecendo ele, e aí Neemias foi ousado, né? E aí ele aproveitou que estava na presença do rei e ele falou com o rei: olha, eu quero ir na cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, né? Eu quero ir voltar para minha terra e reconstruir, mas eu preciso que você me dê carta para eu passar pelos portões, pelos governadores, eu preciso que você providencie madeira. E Neemias foi ousado e começou a pedir coisas, recursos, condições, possibilidades para que o plano dele pudesse se cumprir. Mas na verdade o plano dele não começou aqui quando ele falou para o rei, o plano dele começou quando ele começou a orar e a jejuar. E aí o que a gente percebe disso? Quando a gente tem algo, quando a gente tem um plano, um projeto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar diante de Deus, é buscar a Deus em oração e jejum, buscar a Deus estratégias, buscar a Deus oportunidade, buscar a Deus um plano para a gente colocar em ação diante daquilo que a gente quer, que a gente deseja realizar. Foi isso que Neemias fez. Como eu falei, era um projeto grande demais, mas foi possível, porque ele colocou Deus em primeiro lugar, porque a primeira atitude dele foi orar e jejuar. E a gente viu que Deus abriu
abriu uma oportunidade. O fato do rei ter perguntado o que está acontecendo, o que está te entristecendo, foi uma porta que Deus abriu, foi uma oportunidade que o Senhor abriu para ele. E quando o Senhor abriu essa oportunidade, ele já estava com o plano pronto, ele já tinha a estratégia montada na sua mente. Ele falou: rei, está acontecendo isso, e eu preciso disso, e eu preciso daquilo outro. E aí é uma outra lição que a gente traz pra gente. Quando a gente tem um projeto, a gente precisa primeiro entregar ao Senhor, em oração, em jejum. E segundo, traçar um plano, ter um plano para a gente conseguir executar aquilo, colocar aquilo em prática. E foi assim, quando o rei perguntou, ele já sabia exatamente o que ele precisava. E às vezes na nossa vida, a gente deseja algo, a gente coloca diante de Deus, Deus abre a oportunidade, mas a gente ainda não está pronto, o nosso plano ainda não está traçado, a gente ainda não sabe nem por onde começar. E a partir do momento que a gente ora, que a gente pede, o Senhor vai concedendo não só as oportunidades, mas Ele vai nos mostrando o caminho também. Então peça a Deus, se você tem um projeto, se você tem um plano, algo que você deseja executar e você sabe que é para a honra e glória do Senhor, como o projeto de Neemias era, coloque diante do Senhor em oração, peça a Deus para te dar um plano, uma estratégia, peça a Deus para abrir as oportunidades. Foi isso que Neemias fez. Ele sabia que ele sozinho não conseguiria, então ele pediu a ajuda do Senhor. O Senhor concedeu graça diante do rei. Ele foi ousado em pedir, mas o Senhor foi misericordioso, concedeu graça diante do rei e ele conseguiu o que ele queria, né? Então a gente pode ousar. Se a gente estiver debaixo da orientação de Deus, nós podemos ser ousados, porque o Senhor concede graça, o Senhor nos ajuda, o Senhor providencia, né? Aquilo que cabe a nós fazer, nós precisamos fazer. Mas aquilo que não cabe a nós, que não compete a nós, a gente pode contar com o auxílio de Deus, porque Ele concede graça, Ele nos ajuda. Às vezes a gente tem um plano, né? A gente tem um projeto, mas a gente só não faz nada por aquilo, né? A gente só fica pensando, idealizando, mas a gente precisa, Deus, abre oportunidade, Deus mostra o caminho, Deus me dá a direção e o Senhor vai trabalhando em nosso favor. Se você tem um plano, eu não sei, fazer uma faculdade, comece a traçar na sua mente, olha, o que eu preciso, quais caminhos eu posso percorrer, quais opções que existem, quais as possibilidades que existem. Às vezes você quer fazer uma faculdade, mas não tem dinheiro. Comece a pensar em possibilidades, comece a trabalhar na mente, planejando, criando um caminho. E aí quando Deus preparar a oportunidade, você já vai estar com o seu plano pronto, você já vai saber o que fazer, vai pedindo a Deus para te dar essas estratégias. E Neemias foi estratégico também, e o rei concedeu essa graça, né? Tudo isso que ele pediu aqui, o rei concedeu. E quando chegou em Jerusalém, Neemias também foi estratégico. Olha o que diz o versículo 12. 11:12. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Então aqui ele continuou usando de estratégia. Mesmo o rei concedendo tudo isso, ele indo com as permissões, com a autorização do rei, ele chegou lá em silêncio, ele não compartilhou para praticamente ninguém. Ele saiu à noite para observar o muro, para perceber qual a obra que precisaria ser realizada. Então isso também foi estratégia que Deus deu para ele. Às vezes os nossos planos, os nossos projetos não são para a gente sair falando para todo mundo, não é para a gente sair divulgando, não é para a gente sair anunciando o que Deus colocou no nosso coração. Guarda no seu coração, fala para poucas pessoas, pessoas estratégicas, pessoas que você sabe que pode contar, que vão te ajudar, que vão te auxiliar, pessoas que realmente precisam saber, porque às vezes a pessoa tem um plano, tem um projeto e já sai divulgando e já sai falando, né? E isso pode atrapalhar. Se Neemias aqui saísse divulgando, cheguei para reconstruir o muro, quantas pessoas falariam, né? Se ele chegasse falando, cheguei para reconstruir Jerusalém, agora eu vou reconstruir Jerusalém porque o rei já autorizou, porque o rei já providenciou madeira. Se ele tivesse agido assim,
provavelmente muitas pessoas logo de cara já teriam falado: o quê? Não tem condição, o trabalho é muito grande, vai ser muito difícil, vai levar muito tempo, vai gastar muito, não temos mão de obra. Com certeza apareceriam milhões de desculpas de pessoas querendo colocar para trás, pessoas tentando impedir, né? Então, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente expõe os nossos planos, a gente corre o sério risco de sofrer esse tipo de crítica e isso acabar nos impedindo de chegar onde nós queremos. Sem contar que quando a gente expõe o nosso plano antes da hora, a gente acaba fazendo que os Sanbalates e os Tobias conheçam o nosso plano antes da hora e venham tentar nos impedir, né? Foi assim com Neemias. Se você conhece a história de Neemias, você sabe que depois se levantaram os inimigos, né? 2 homens, né? Sanbalate e Tobias, que fizeram de tudo para destruir, para paralisar, para impedir a reconstrução desses muros. Então, quando a gente fala os nossos planos, a gente acaba levantando, o inimigo acaba ouvindo, acaba percebendo, acaba sabendo antes da hora e se levantando para atrapalhar os nossos projetos. Então, use de estratégia. Se você tem coisas que deseja realizar, planos que deseja realizar no Senhor, use de estratégias, né? Primeiro ore, jejue, peça a Deus para abrir as oportunidades. Quando a oportunidade aparecer, já esteja pronto, já esteja com o plano traçado. O Senhor vai conceder graça e você vai alcançar aquilo que você precisa. E seja estratégico, fale com poucas pessoas, seja discreto como Neemias foi. Não faça estardalhaço, não coloque nas redes sociais, né? Não exponha aquilo que está no seu coração, seja estratégico, porque você com certeza, em nome de Jesus, vai vencer. Então use de estratégia, use de sabedoria, que o Senhor conceda graça, que o Senhor te auxilie, te ajude, né? Que nós possamos conquistar grandes coisas em Deus. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração em nome de Jesus.